De volta com um grande debate. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, voltou a rebater as críticas do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, João Pedro Stedley. Em entrevista à CNN, o ministro afirmou que 2023 foi o ano com o maior número de famílias assentadas no Brasil desde 2015. Stedley havia dito em mensagem de Natal que o primeiro ano do governo Lula teria sido o pior da história para a reforma agrária. Eu tentei entender a reclamação do MST e respondi. O que eu acho que o MST está dizendo é o seguinte: não teve dinheiro no orçamento de 2023 para a reforma agrária. Ora, nós recebemos o orçamento do governo passado. De fato, não teve recurso para a reforma agrária no ano de 2023. E com um orçamento pífio, nós conseguimos assentar 12 mil famílias e regularizar 40 mil famílias. Portanto, não foi o pior ano, porque desde 2016 não tinha mais uma família sendo assentada no Brasil. O programa de reforma agrária foi esvaziado em 2016. O programa de reforma agrária é muito importante para o ano de 2024, que é descomprimir essa panela de pressão que se formou no campo brasileiro pela paralisação dos programas de novos assentamentos e programas de reforma agrária. E a gente vai atender todos os movimentos. Caio, o presidente Lula deve ampliar assentamentos após as críticas do MST? Certamente as declarações aí do ministro indicam que sim, né? E faria todo sentido, né? Isso é uma bandeira histórica. Agora, o que surpreende é que foi justamente o governo anterior, né, um governo de direita, alheio aí a esses movimentos da esquerda rural brasileira, que foi o que deu mais titulação de terras, né? São 362 mil títulos distribuídos, né, muito mais do que qualquer outro governo, pelo menos nesse século. E eu acho que essa é uma etapa muito importante nesse processo de você dar propriedade e viabilizar, né, economicamente as famílias do campo. Agora, tem muito jogo de cena, né, nessas declarações do MST. Isso fica, inclusive, parecendo uma coisa meio casada. A gente teve aquele episódio, aquela declaração muito infeliz, né, do líder do Movimento Sem Terra, por ensejo do Abril Vermelho e também da sua visita, né, à China, falando que haveria muitas invasões e tal. No final, a gente não vê isso. No final, é uma disputa por espaço político, por poder, principalmente por recursos financeiros, por cargos públicos. Tem muita coisa aí em jogo que acaba influenciando esse jogo de cena. E, de qualquer forma, a crítica nunca é em relação à reforma agrária se ela for conduzida da forma prevista em lei. O problema qual que é? O problema é a invasão de propriedade rural produtiva, o problema é destruição de pesquisa, ou, inclusive, invasão de prédios públicos, né? Agora isso tem certas pessoas que reputam até como terrorismo. Isso deve ser uma preocupação para o Movimento Sem Terra, né? Quantas vezes já não tentaram invadir aí os poderes, inclusive quantas vezes já não vandalizaram, né, a Casa de Ministros. É para ficar bem atento a esses movimentos. Mas, enfim, esperamos que a reforma agrária prospere no Brasil, porque ela é uma causa nobre. Só a modalidade que é utilizada aí por certos movimentos e certas lideranças que é bem questionável. Zé, o presidente Lula deve ampliar assentamentos ao MST? Deve e fará, acredito. Faz-se uma confusão muito grande, às vezes, talvez por força da nossa tradição não democrática histórica do Brasil. Confunde-se instituições. Uma coisa é um governo. Um governo ele é composto por várias forças políticas. Por exemplo, o governo Lula é composto por vários partidos. Não é um governo do PT. Seria um erro dizer isso. É um governo de vários partidos que se alinham em torno de um conjunto programático. Nós temos os partidos políticos, esses sim não se confundem com o governo, e temos movimentos sociais que não se confundem com partidos nem com o governo. O papel dos movimentos sociais é justamente defender as suas bandeiras, tensionando governos, inclusive quando esses governos têm uma certa afinidade ideológica com o campo político representado pelo movimento.
É assim. Então, o que o MST está fazendo é cumprir o seu papel ao cobrar o governo Lula, ao criticar o governo Lula. E o que o Paulo Teixeira, que é um magnífico ministro, um ministro muito competente, está fazendo, é dar explicações devidas. Ou seja, esta comparação que se faz com o governo Bolsonaro é indevida. Basta ler a Constituição e a legislação para se entender. Entrega de escritura não significa abrir processos de desapropriação para a reforma agrária. Eu só entrego a escritura depois de um curso que demora, às vezes, anos a escritura. Basta fazer uma análise. Quantas escrituras que Bolsonaro entregou que foram processos abertos por ele? Não vai ter. Ou vai ter muito pouco. Eles paralisaram a partir de 2016 esses processos. Nem todos os governos que abrem processos concluem, porque não, é uma desapropriação que está prevista no artigo 184 da Constituição, que tem uma tramitação. A entrega do título de escritura é só depois do pagamento da justa indenização que se dá por títulos da dívida agrária. Então, há uma confusão aí muito grande e equívocos de análise que, evidentemente, passam por viés ideológicos. O governo não tinha como abrir novos processos pelas verbas deixadas no orçamento de Jair Bolsonaro. Falou muito bem Paulo Teixeira. Mas agora, com um novo orçamento, seguramente isso vai ser implementado. E o MST vai continuar e deve continuar pressionando o governo. Nem sempre o MST acerta. Nem sempre acerta. Às vezes ele toma medidas que são incorretas, a meu entender, como a invasão da Embrapa. Eu critiquei na época, mas eu nunca vi o MST questionar a democracia. Quando ele faz essas, às vezes erra, ele o faz na perspectiva da reforma agrária, não para destruir, não derrubar, para implantar governos autoritários, não para pedir intervenção militar. Há uma grande diferença nos propósitos. Os fins não justificam os meios, mas explicam os meios empregados. Então, o MST faz a sua luta, nem sempre acerta, às vezes erra, como tudo na vida, os governos acertam e erram. Agora, o MST tem que continuar independente do governo, faz muito bem, porque senão ele vai ser apelegado por um governo. E o governo tem que continuar cumprindo o seu papel dentro daquilo que a legislação permite, que é fazer a reforma agrária. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite.